Meu nome é Clara, tenho 22 anos, e até pouco tempo atrás acreditava que a minha família seria o meu porto seguro, o lugar onde eu sempre poderia voltar quando o mundo me machucasse. Eu me enganei. Tudo começou em um sábado à noite, quando cheguei em casa depois de um dia cansativo no trabalho. Eu trabalhava como atendente em uma cafeteria da cidade, tentando juntar dinheiro para a faculdade. Quando empurrei a porta do meu quarto, percebi que algo estava diferente. Minhas roupas estavam empilhadas em caixas, minha cama tinha lençóis novos que eu nunca tinha visto, e no canto havia uma mala rosa com chaveiros de bebê pendurados. Mãe, o que está acontecendo? Perguntei, confusa. Ela surgiu atrás de mim com um sorriso estranho, quase nervoso. Clara, sua prima Juliana vai ficar com o seu quarto. Ela está grávida de 6 meses e precisa de um espaço confortável. Você já é adulta, pode se virar. Fiquei sem acreditar no que tinha ouvido. O quê? Você está me expulsando do meu próprio quarto? E onde eu vou dormir? Ela cruzou os braços. No sofá. Ou na área de serviço. Você escolhe. Não seja egoísta. Juliana precisa mais do que você. Senti meu coração disparar. Eu e Juliana nunca tivemos uma relação próxima. Ela sempre foi a filha perfeita da família. Bonita, popular, cheia de amigos. Mas quando engravidou, o namorado sumiu e minha mãe, como sempre, resolveu abraçar o problema como se fosse dela. Naquela noite, dormi encolhida no sofá da sala, tentando segurar as lágrimas. Eu me sentia uma intrusa dentro da minha própria casa. O mais doloroso era perceber que minha mãe não parecia se importar com a humilhação que eu estava passando. Os dias seguintes foram um tormento. Juliana se instalou no meu antigo quarto como se fosse uma princesa. Colocou quadros na parede, trouxe um berço e até reclamou que o espaço era pequeno demais. Eu, por outro lado, mal tinha onde deixar minhas roupas. Meu guarda-roupa foi esvaziado às pressas e minhas peças ficaram amassadas dentro de sacolas no canto da sala. Uma noite, quando cheguei tarde do trabalho, encontrei Juliana sentada na cozinha, comendo pizza. Ela olhou para mim com um ar superior e disse: "Sabe, Clara, você deveria agradecer por estar ajudando. Mãe disse que você sempre foi ingrata, mas agora vai aprender o que é responsabilidade." Senti meu sangue ferver. Ajudando? Vocês roubaram meu quarto, minha privacidade, e agora querem me tratar como empregada? Juliana deu ombros. Não é roubo se sua mãe deixou. Engoli seco, mas por dentro comecei a planejar. Eu não deixaria aquilo barato. No trabalho, confidenciei tudo à minha colega de balcão, Mariana. Ela me ouviu com atenção e disse algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. Clara, você já pensou que sua mãe pode estar escondendo alguma coisa? Ninguém expulsa uma filha assim, de repente. Talvez haja um motivo maior por trás. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça, e foi aí que comecei a prestar mais atenção. Notei que minha mãe e Juliana trocavam sussurros quando eu entrava no cômodo. Notei também que Juliana tinha documentos na bolsa que ela guardava com muito cuidado. Um dia, quando as duas saíram para uma consulta médica, decidi investigar. Entrei no meu antigo quarto, agora ocupado por Juliana. Abri a gaveta da cômoda e encontrei uma pasta azul. Dentro havia papéis de herança em nome da minha avó materna. Documentos de uma casa antiga que eu nunca tinha ouvido falar. Meu coração gelou. Por que minha mãe esconderia isso de mim? E mais importante, o que Juliana tinha a ver com essa história? Naquele instante, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Minha mãe não tinha apenas me tirado o quarto, ela estava escondendo segredos que podiam mudar tudo. E eu estava decidida a descobrir a verdade. Eu não conseguia dormir naquela noite. Fiquei horas pensando nos documentos que tinha visto dentro da pasta azul. Aquela papelada mencionava uma casa, aparentemente deixada pela minha avó materna, que havia falecido há quase 10 anos. Mas por que minha mãe nunca tinha falado nada sobre isso? E por que a pasta estava escondida entre as coisas da Juliana?
No dia seguinte, antes de sair para o trabalho, tentei puxar assunto com minha mãe. Mãe, eu nunca ouvi você falar da casa da vovó. A gente tinha algum bem dela? Ela congelou por um segundo. Depois forçou um sorriso. Você deve ter entendido errado. Sua avó nunca deixou nada, só lembranças. Eu sabia que ela estava mentindo. Reconhecia a caligrafia da minha avó em algumas anotações dos documentos. Minha avó sempre falava em guardar algo para mim, a neta que a visitava todos os domingos, enquanto o resto da família só aparecia em festas. Juliana, que estava sentada no sofá com as pernas esticadas, riu debochada. Clara, não inventa. Você sempre foi dramática. Se houvesse alguma herança, a tia teria contado. Eu encarei ela, e dentro de mim algo se quebrou. Não era mais apenas sobre perder o quarto. Aquilo era sobre dignidade, sobre não ser tratada como invisível. Comecei a vigiar os passos de Juliana e da minha mãe. Sempre que podia, observava de longe. Uma vez a segui até um cartório da cidade. Fiquei do outro lado da rua, escondida atrás de uma banca de jornal, enquanto elas entravam apressadas. Meus olhos fixaram na placa de Escrituras e Registros. Meu coração disparou. Elas estavam tramando algo com aquela casa. Naquela semana, confidenciei novamente a Mariana, minha colega da cafeteria. Ela me ouviu com atenção e disse: Clara, isso pode ser grande. Você precisa de provas. Se essa casa foi deixada para você e sua mãe está passando para outra pessoa, pode ser fraude. A palavra fraude ecoou dentro de mim como um trovão. Eu, que nunca tinha pensado em nada além de sobreviver ao dia, agora estava mergulhada em uma conspiração familiar. Um dia, quando Juliana foi a uma consulta médica sozinha, encontrei a pasta azul jogada em cima da cama. Minhas mãos tremeram enquanto a abria novamente. Além da escritura, havia um testamento antigo. Nele lia-se claramente: Deixo a casa localizada na Rua das Palmeiras para minha neta, Clara, como sinal do meu amor e gratidão por sempre estar ao meu lado. Meu coração quase saiu pela boca. A casa era minha. Minha avó tinha me deixado tudo. Naquele momento, senti uma mistura de raiva e alívio. Raiva por minha mãe ter escondido isso de mim. Alívio por finalmente ter uma prova concreta. Mas também havia medo. Se minha mãe e Juliana estavam escondendo isso, o que seriam capazes de fazer quando descobrissem que eu sabia da verdade? Naquela noite, durante o jantar, a tensão ficou insuportável. Minha mãe falava com Juliana sobre móveis para a nova fase da vida dela. Juliana dizia que a casa precisava ser reformada, que o bebê merecia conforto. Eu mastigava em silêncio, engolindo seco até que não aguentei mais. Vocês estão falando da casa da vovó, não é? Disparei. O silêncio caiu sobre a mesa. Minha mãe arregalou os olhos e Juliana deixou o garfo cair no prato. Clara, você não sabe do que está falando. Minha mãe tentou disfarçar. Sei sim, eu vi os documentos. A casa está no meu nome. Vovó deixou para mim. E vocês estavam tentando esconder isso. Juliana se levantou vermelha de raiva. Você não tem ideia do que está dizendo, pirralha. Aquela casa é a solução para os meus problemas. Não vou deixar você estragar tudo. Minha mãe tentou acalmá-la, mas a verdade tinha saído. Não havia mais como voltar atrás. Eu sabia demais. Naquela noite, trancada no banheiro com o coração em disparada, tomei uma decisão. Eu não ficaria parada esperando ser pisoteada. Eu ia lutar pelo que era meu. E para isso, eu precisaria de aliados. Depois do confronto no jantar, a atmosfera em casa ficou sufocante. Juliana mal olhava na minha cara, e quando olhava era com um desprezo que queimava como ácido. Minha mãe, por outro lado, passou a agir como se nada tivesse acontecido, mas eu percebia seus olhos me observando em silêncio, medindo cada passo que eu dava. Eu já não me sentia segura ali. Dormia mal, acordava sobressaltada com qualquer barulho. Por isso, decidi me mover em silêncio, como elas. Se estavam tramando contra mim, eu aprenderia a jogar o mesmo jogo. No trabalho, Mariana me ajudava a pensar em estratégias. Clara, você precisa de cópias daqueles documentos.
O original pode sumir a qualquer hora. Ela estava certa. Assim que tive uma oportunidade, escaneei a escritura e o testamento no computador da biblioteca pública. Guardei tudo num pendrive pequeno que passei a carregar comigo para todos os lugares, como se fosse um tesouro. Também comecei a pesquisar sobre direitos de herança. Descobri que se o testamento estivesse registrado, seria praticamente impossível minha mãe ou Juliana tirarem aquilo de mim sem passar por um processo judicial. A questão era: será que o documento está registrado em cartório? Enquanto pensava em como verificar